Louvado seja Deus, né, meus irmãos? A paz do Senhor. Um hino mais bonito do que o outro. Realmente a harpa é uma coisa extraordinária, né? Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, dos versos 1º ao 13º, do 1 ao 13. Livro de Números. Amém, queridos? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: tomara tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não colocareis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Amém. Um capítulo dramático, difícil. Dias difíceis, momentos difíceis, também fazem parte da nossa vida. Mas este, um capítulo extremamente forte, e atitudes tomadas por Deus aqui foram provocadas pelo povo. Não poderiam, então, reclamar. A última parte da peregrinação, narrada em Êxodo, Levítico e Números, inicia-se aqui neste livro, neste capítulo. Ela vai de Cádiz até a Transjordânia. Eram os últimos anos. E
A desobediência deste povo havia trazido a eles, diríamos, uma sentença. Dos que haviam saído do Egito, só Josué e Calebe entrariam. Então, meus queridos, precisavam morrer no deserto. Deus, então, permite estas adversidades que também faziam parte dos seus projetos e cumpriam o que o Senhor havia dito a este povo. O capítulo já se inicia falando sobre a morte de Miriam. Miriam, uma pessoa importantíssima na vida de Moisés, uma pessoa importantíssima, talvez a mulher, naquele momento mais importante para a história de Israel, porque fora ela que o instrumento que Deus usou para salvar Moisés. Moisés foi visto pelas filhas de Faraó, sim, levado ao governo do Egito, mas Miriam, sua irmã, é que ficou à espreita para ver o que estava acontecendo com Moisés lá no cestinho, no rio, e foi ela que comunicou-se primordialmente, ou melhor, com a filha de Faraó. Também, Miriam era uma guerreira. Como é triste pessoas que começam tão bem a história e terminam mal, por um momento de relapso. Miriam era uma grande guerreira, uma mulher consciente no poder do Senhor em operar milagres. Miriam foi que conduziu o povo, após a passagem do Jordão, a louvar ao Senhor, a passagem do Mar Vermelho, a louvar ao Senhor. Miriam saiu dançando, cantando com as irmãs, agradecendo ao Senhor pelo grande milagre que o Senhor havia feito em abrir o Mar Vermelho. Uma referência, então, àquele povo de adoração, uma referência de fé, gratidão a Deus, mas que perdeu-se em meio à sua história, em meio à vida. Miriam, se nós lermos o capítulo 12, junto com Arão, levantou-se contra Moisés. A intercessão de Moisés devolveu a ela a possibilidade de viver mais alguns anos, porque ela tornou-se uma leprosa, e o Senhor havia dito que ela também não entraria na terra prometida. Então agora, quando chegam no último período da marcha, aprove a Deus recolher a serva dele, Miriam. Momentos difíceis, perdas insubstituíveis, mas que fazem parte de projetos do Senhor, que são necessários acontecerem, porque eles darão continuidade ao que Deus tem determinado. Não é fácil nos separarmos de entes queridos, em todos os sentidos, até mesmo quando mudamos. É uma situação difícil, mas é a vida, meus irmãos. É a vida. E há também algumas lições aqui. Nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, nós não podemos nos deixar levar por influências em torno de nós, precisamos permanecer no mesmo espírito de adoração, de gratidão, acreditando na fidelidade de Deus. Não foi o que aconteceu com Miriam, mas virou-se uma página. Não mais teriam entre eles peregrinando aquela serva de Deus, que apesar de tudo, as suas excelentes atitudes deixaram referências ao povo, deixaram marcas àquele povo, que também não entrariam na terra prometida. Chegam então agora a Cádiz e novamente um desafio. Até então, nada tinha faltado. Nada tinha faltado. Milagres eles tinham vivido ali. Mas, sendo repetitivo,
Como nós temos a memória curta e como nos afligimos diante de circunstâncias adversas. Lá na última fileira de cadeiras, tem uma serva de Deus com um casaco em tom de vermelho, com o cabelo um pouco curto. Eu quero que ela levante a mão, por favor. Isto. Deus está fazendo um grande movimento de saúde a favor da senhora esta noite. Deus está tocando na sua cartilagem, restaurando a sua cartilagem. Automaticamente, por conta disso, Deus está fortalecendo os teus ossos, fortalecendo os teus músculos, fortalecendo o seu sistema nervoso, tirando inflamações nos músculos e nos nervos, porque o Senhor está renovando a sua cartilagem. Nas regiões de juntas, principalmente, Deus está renovando. A senhora está com ossos envelhecidos, nervos envelhecidos, músculos envelhecidos. Esta é a forma mais simples de Deus fazer eu entender o que tenho que transmitir, porque eu não sou médico. Mas se Deus está dizendo é porque existe essa possibilidade, né? E é a maneira de expressão do Espírito. O que importa é que tu vais sair daqui hoje curada. Tu estás com comprometimento na coordenação motora, comprometimento às vezes em andar, levantando de manhã com muito mal-estar, muita dor, como dizem na escadeira, é forma de expressão, né? Mas o Senhor Deus está fortalecendo estas regiões, trazendo cura à irmã, e o nome dele há de ser exaltado nisso. É o que importa. Amém? Louvado seja Deus. Eu imagino, Nilda, um flash de luz muito forte passa na região torácica da senhora aqui, assim, olha, e envolve as veias do coração, bem aqui assim. Como se fosse uma impressora trabalhando. É muito rápido, muito forte e uma claridade extremamente forte, diríamos assim. Deus está fazendo um movimento de cura em toda a condição cardiológica da senhora aqui, assim, olha. Neste espaço aqui, o que envolve aí por dentro a necessidade cardiológica para o funcionamento, inclusive do coração, que envolve isto aqui, Deus está curando a senhora esta noite aqui. Inclusive uma agulha desobstruindo, canta e dá graça. Desobstruindo veias piquititicas aí. Tu tens sentido dor no peito, sensação de fisgado, repuxos, canta e dá graça. Mas Deus está curando a senhora esta noite, ordenando um livramento cardiológico, e o nome do Senhor Deus será exaltado. Não tem nada a ver isso com condição emocional, não, é literalmente coração, e Deus está curando, e o nome dele está sendo exaltado nisso aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde eu estava? Bom, o povo chegou em Cádiz. O povo chegou em Cádiz. Sabe, Samuel? Por dentro de não muitos dias, que Deus não precisa dentro de mim para dizer, né? Por dentro de não muitos dias, poucos dias, tu serás surpreendido profissionalmente falando. Há uma posição nova que o Senhor Deus vai te permitir chegar a ela. Deus vai girar a terra ao contrário. Isso são maneiras de expressões, ou seja, Ele vai fazer um milagre em volta, em torno de todos os que estão envolvidos nesta situação. Deus vai fazer uma dança de cadeiras. E vai te colocar numa condição bem favorável. E vai ser exaltado o nome do Senhor na sua vida. Amém.
vem chegando surpresa, inimigos serão envergonhados. Não sou muito de dizer isso. Isto acontece, inclusive, é bíblico. Mas a gente tem que desejar bem aos nossos inimigos, principalmente aos cegos na fé. Mas Deus não se deixa escarnecer. E Ele nos defende e nos protege. Por isso, inimigos serão envergonhados. E o nome do Senhor Deus vai ser exaltado e glorificado nisso aí. Amém? Jesus, irmã Dinália, vai dar um jeito na história do menino da senhora que sofreu um acidente. Jesus vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito, e é um jeito definitivo. Tu já fizeste um culto de ação de graças. Glória a Deus por isso. Eu estava longe, não pude vir. Mas tu pode se preparar, porque darás um outro culto de ações de graça. Anda, canta e dá graça. É exame virando a terra, para tudo quanto é lado. Curiosidade de medicina para tudo quanto é lado. Vai virar uma referência, vai criar uma história para os estudiosos, para defenderem tese, para se vangloriarem em cima, para ganharem mídia, mas o que importa é que o Senhor dos Exércitos é que dará a eles sabedoria e estratégia e abençoará o rapaz, o resto é consequência, e Deus será exaltado na história. Porquanto tenha tu descanso interno, comece a erguer o altar da gratidão, canta e dá graça. Anda, canta e dá graça. Deus não está me dizendo que isto é no tempo que eu vou citar agora, mas eu contemplo um calendário, e o calendário tem o mês de outubro muito bem cifrado. O nome do Senhor Deus será exaltado. Ele não me diz que isto acontece em outubro ou até outubro. Pode ser envolver outra história. O que importa é que Ele vai fazer. E que o nome dEle vai ser louvado nisto aí. Canta e dá graça. O que importa é isso. É que Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Chegaram em Cádiz. Cansados já, exaustos. Vivendo milagres diários. Vivendo milagres diários. Eu imagino o tumulto que não era. Tanta gente. Às vezes a igreja fica um pouco cheia, além da conta, e aquilo já, a quem está dirigindo o culto, já causa um certo agito interno. Eu imagino a condição de Moisés e de Arão. E agora, não tem tempo de sofrer a perda de Miriam, de viverem um pouquinho, diríamos, o luto. Imediatamente após o fato, começa a murmuração, a reclamação. Uma das posições mais difíceis que há na Bíblia é a posição de Moisés. Este servo de Deus sofreu para conduzir este povo à terra prometida, ou no deserto, porque ele não entrou. Não entrou. Começa aquele agito no meio do povo. E a mesma, me desculpe a forma de expressão, a mesma ladainha de outrora. Nos trouxeram aqui, você nos trouxe aqui. Moisés era responsável por tudo. Você nos trouxe aqui para morrermos. Nós e os nossos animais. Eu já li e já ouvi profissionais dando entrevista que sem comer nós conseguimos ficar um período de tempo razoável. Se tomarmos água, porque ela reidrata, ela não permite comprometer a circulação sanguínea e ela traz alguma renovação ao organismo. Então é imprescindível água.
Graças a Deus eu tenho o hábito de tomar bastante água, principalmente depois que me deu pedra no rim, para nunca mais ter, né? Mas é bom tomar água. É. O povo agitou-se porque ali, mais uma vez, falta água. Falta água. E vão a Moisés. Quando chegaram perto do Mar Vermelho, correr para Moisés. Da outra vez que faltou água, correr para Moisés. Quando tiveram fome, correram para Moisés. E agora correm novamente para Moisés. Poderiam recorrer a Deus direto. Ou poderiam chegar a Moisés, interpelando ele de uma forma mais calma, porque, afinal de contas, conheciam Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Assim nós podemos ler em 11 e 12 do mesmo livro, traçando o perfil de Moisés, nós vamos ver que ele perdeu a paciência com o povo. Foram para Moisés reclamar, murmurar, como em algum momento Deus faz um milagre após o outro e nós continuamos do mesmo jeito, sem fé, reclamão, murmurador, do mesmo jeito, não mudamos, não crescemos com as dificuldades, não extraímos das conquistas experiência, continuamos crentes que têm que viver do leitinho. Este povo era assim. Eu imagino a condição de Moisés, aquela perturbação na cabeça do servo de Deus, agora fragilizado com a perda da irmã, sabendo que ela tanto lutou, inclusive ajudando Moisés a sobreviver. Irmãos, isto é sério. Foi uma defensora de Moisés, cúmplice com ele daquele momento algoz que ele passou quando nasceu, cúmplice com ele das dificuldades sofridas lá no Egito, uma família alcançada por Deus. Miriam andou com Moisés vendo milagres, mas o servo de Deus junto com Arão não teriam o privilégio de entrarem na terra prometida junto com Miriam, a irmã amada. O povo insensível não consegue controlar-se ou esperar um pouco, porque Deus providenciaria de alguma maneira água a eles. Afinal, eles já estavam há alguns anos caminhando, quase que 3 décadas, caminhando e Deus fazendo milagres. Mas afrontam, questionam Moisés e Arão. Eles tinham a chave nas mãos que resolve problemas. Era comunhão com Deus, experiência e busca do Senhor. Foram orar ao Senhor. Lançaram o rosto em terra e foram clamar ao Senhor. E Deus ouviu aquela oração. E agora o Senhor dá a Arão e a Moisés e a Arão, a estratégia da vitória. As ações que deveriam tomar. Sempre quando Deus fala conosco, se é 2, é 2, se é 4, é 4. Fé. O que caminha junto com a fé é a obediência. Se formos desobedientes, invalidamos a fé.
o que caminha com a fé, num mesmo instante, numa mesma jornada, pareado, é a obediência, é a convicção. Se orou, é porque confiava que Deus tinha solução. E Deus deu a eles a resposta. Deus não desamparou. E disse a Moisés: reúne a congregação, leva-os perto da rocha, e ali você fala com a rocha, e a rocha vai brotar dela água. Que lindo, né? Uma rocha que brotaria água, a água da vida, que Jesus disse à mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você que solicitaria ou pediria água a ele, porque o que beber da água que eu servir, dentro dele jorrará um manancial que o conduzirá à vida eterna. Água do Espírito, o Espírito de Deus. Um dos emblemas, dos símbolos do Espírito Santo é a água. Água purificadora, água renovadora, água que anima, água que modifica situação. Aleluia. Vá à rocha, reúna o povo ali. Deus mais uma vez mostraria milagres. E fale a rocha, e dela você vai tirar água. Pegue a sua vara, que era até então o instrumento que Moisés tinha como o símbolo dos grandes milagres, reúne o povo e chegue até ali. Me chamou a atenção. E falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Era uma ordem. Inclusive, a conjugação verbal está na forma imperativa. Moisés reúne o povo, toma o cajado na mão, como Deus havia ordenado, mas permite que o lado humano dele, fragilizado pela perda de Miriam, fragilizado pelo tempo no deserto, fragilizado pelas palavras pesadas daquele povo. Olha, meus irmãos, se nós não tomamos cuidado, nós podemos causar problemas aos nossos queridos que querem caminhar conosco para o céu. Com as nossas atitudes, nós podemos fazê-los perder a paciência, perder a promessa também. É muito sério isso. Moisés reúne o povo, mas ao invés de obedecer integralmente ao Senhor, Deus não havia dito a ele que chamasse a atenção do povo naquele momento. Deus havia dito a ele que obedecesse, porque um milagre aconteceria. Moisés, então, já estressado, ele chama ao povo, primeiro chama ao povo de rebelde, e depois ele diz assim: olha, vocês podem tirar água dessa rocha aqui? Acaso isto pode acontecer? Este povo já tinha conhecimento de causa dos milagres que Deus fazia. Comiam, bebiam no deserto, roupa não rasgava, não envelhecia, sapato não envelhecia. Olha, irmãos, é um milagre isso. É um milagre. É inexplicável. Você compra um sapato para uma criança, ele vai durar no máximo 6 meses. Já vai mudar o número.
Não é? Os pais que estão aí, já vai mudar o número. Criança nascia, crescia, tornava-se jovem, com o mesmo sapato, com a mesma roupa, sem rasgar, sem danificar. E mesmo assim diziam a Moisés: você nos trouxe para morrer aqui? Você já olhou o suprimento de Deus nas necessidades básicas nossas do dia a dia, como é algo extraordinário? Até alguns mimos o Senhor nos dá. Alguns alimentos são menos populares, mais difíceis de serem tirados, inclusive da natureza, e em algum momento eles são bem caros. E Deus nem isso permite que falte na mesa dos crentes. Ele providencia de alguma maneira. Ele providencia, Ele cumpre os desejos dos crentes, que às vezes têm desejo de fazer uma viagem. Não é errado. Conhecer um país, uma cidade, rever a família, não é errado. E Deus supre. Em outro momento, algumas irmãs e irmãos são verdadeiros centopeias, com tantos sapatos, Deus providenciando. E nós reclamamos quando qualquer coisa contraria o nosso dia. Duvidamos de Deus, procuramos culpados. Moisés olha para aquele povo, o que ele não deveria ter feito, porque Deus tinha dado ordem a ele. Deus seria mais uma vez glorificado, mas ele, estressadão, olha, povo rebelde, será que há como tirar água desta rocha? Deve ter havido uma surpresa terrível. E naquele ímpeto, equilíbrio também é parte integrante de quem está em guerra. E nós estamos em guerra diuturna contra as hostes do mal. Mas o Senhor é conosco. Nós precisamos equilíbrio. Também é adquirido com o exercício da fé. Você se torna sangue frio, não se permite ser irritado pelas vozes do além, que não acreditam no potencial, que não acreditam na promessa. Moisés, ele não consegue agora fazer jus a uma das suas maiores qualidades, ditas inclusive por Deus. E quando o Senhor o defendeu das afrontas de Miriam e de Arão, o Senhor disse: olha, com muitos eu falo, ou com todos eu falo, mas com o meu servo Moisés, boca a boca. Boca a boca. Então Moisés sabia. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso e que vai guardar o meu tesouro. Por isso, não olho para a direita nem para a esquerda, mas prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Isto é estabilidade, é equilíbrio emocional, em meio inclusive às afrontas malignas. Maior é o Senhor conosco. Maior é o Senhor conosco. Moisés, então, age naquele ímpeto nervoso. Como muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades por não nos dominarmos. Grandes oportunidades, verdadeiros desperdícios, portas são fechadas. E somos nós os responsáveis.
E depois nós procuramos a culpa em Deus, nos nossos irmãos ou amigos, na possibilidade de uma mensagem profética. Aqui, olha, foi Moisés mesmo. Pegou a vara e pá, pá, na rocha. A água saiu. Mas Deus disse a ele, olha, não foi isso que eu mandei você fazer. Não era assim que deverias ter agido. E o Senhor tirou de Moisés e de Arão também a oportunidade de chegarem à terra prometida. Pouco tempo depois, morre Arão. Por isso que eu disse que é um capítulo trágico. Saindo daqui, eles não conseguem passagem em meio aos edomitas, outros complexados, cheios de complexos de inferioridade, porque eram da descendência de Esaú, problemáticos. Era um instante difícil que eles passavam. Depois Moisés perderia Arão e daria continuidade à marcha. Mas agora, no momento, estas águas chamaram-se águas de Meribá, que significa contenda, divisão, discussão, desentendimento, desobediência, inclusive de Moisés. Ei, o melhor que nós fazemos é agirmos de forma correta e do jeito que Deus mandou. Se Deus disse 2 é 2, se 4 é 4, se 6 é 6, se 8 é 8. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Moisés perde oportunidade, porque não obedece a Deus na íntegra. Deus não se deixou escarnecer. Não houve uma segunda chance. Nós estamos rumando para Canaã celestial. Desertos nós vamos enfrentar, mas nós temos que acreditar que o Espírito do Senhor sempre será a provisão de água no deserto para nós. Nunca duvidarmos e irmos até o fim naquilo que temos recebido de Deus. Amém. Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Há alguém aqui hoje que não é crente em Jesus Cristo e que talvez queira aceitá-lo como Salvador ou afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer reconciliar-se? Dê um sinal com a sua mão ou venha até aqui à frente, que nós queremos orar por você e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Há alguém? Não? Se você tem desejo de receber oração, saia do seu lugar, venha até aqui, que nós queremos orar por você. O Senhor te garante a vitória. Isso, eu aguardo vocês, meus amados. Eu aguardo vocês chegarem aqui. Vamos orar? Deus Santo, louvado seja o teu nome, porque por mais uma vez tens falado conosco. Talvez de uma forma exortativa, ou nos convidando à reflexão, mas o importante é que o Senhor falou conosco. Eu não sei quais as necessidades de cada um dos teus servos aqui, o Senhor conhece a necessidade de cada um.
Eu coloco nas tuas mãos agora, inclusive as famílias aqui representadas, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que portas se abram, eu ordeno uma bênção sobre as famílias, e em nome de Jesus que haja testemunhos que evidenciem mais uma vez a tua grandeza conosco. Nos ajude a estarmos atentos à tua palavra. E que o exemplo de Moisés, que neste momento não foi bom, possa servir a nós como algo exemplar e nós não cometermos o mesmo, e o teu nome ser louvado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Amém.